Muitos que esperam ser salvos pelo simples ato de professar a verdade não estão vendo o abismo onde poderão cair. Talvez você esteja dizendo: sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, enquanto sua condição espiritual é de pobreza, cegueira e nudez. Olhe para dentro de seu coração agora, enquanto falo a você. O que vou compartilhar hoje está baseado no que escrevi em livros como Testemunhos para a Igreja, volumes 1 e 5, sobre o perigo das pequenas concessões, o grande conflito nos capítulos sobre a apostasia gradual, Parábolas de Jesus sobre as sementes e o fermento, e em Mensagens Selecionadas, volumes 1 e 2. Procure ler estes conteúdos com oração para aprofundar o que o Espírito Santo estiver impressionando em seu coração. Você já observou como uma pequena semente contém todo o potencial de uma árvore enorme? Esta mesma lei espiritual opera na propagação do erro dentro da igreja. O que começa como uma pequena concessão, um pequeno desvio que parece inofensivo, é na verdade uma semente mortal que, com o tempo, produzirá frutos de apostasia completa. Assim como o fazendeiro que negligencia arrancar as ervas daninhas quando são pequenas, enfrentará mais tarde um campo inteiro sufocado. A igreja que tolera pequenos desvios da verdade logo verá sua força espiritual devastada. Não é por grandes atos de rebelião que as igrejas perdem sua conexão com Deus, mas por uma série de pequenas concessões que parecem insignificantes. Contemplei em visão o inimigo sussurrando sugestões aos guardas das muralhas de Sião. Isto não é realmente importante, ele diz. Aquilo é apenas uma pequena adaptação aos tempos modernos. E assim, passo a passo, a verdade é comprometida, os padrões são rebaixados e a separação entre o povo de Deus se torna quase imperceptível. Quero lhe mostrar como o erro entra na igreja. Primeiro, surge uma sugestão de acomodação, talvez para atrair mais pessoas ou para não parecer tão diferente. Esta pequena semente é plantada. Depois vem a justificativa. Nós precisamos ser relevantes ou precisamos alcançar mais pessoas. Logo, o que era apenas tolerado como exceção torna-se prática comum. Com o tempo, ninguém mais questiona. Por fim, o que antes seria considerado compromisso claro com o mundo, agora é defendido como parte da identidade da igreja. Você tem visto esse processo em sua própria congregação? Talvez começou com pequenas mudanças na música, na linguagem ou na forma de adoração. Depois vieram ajustes nos padrões de conduta e vestimenta, tudo em nome da relevância. Depois, lentamente, doutrinas fundamentais começaram a ser questionadas, reinterpretadas ou silenciosamente abandonadas. Lembra-se da pergunta de Salomão: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas? Por que ele menciona especificamente as raposas pequenas? Porque são estas que mais facilmente passam despercebidas enquanto destroem a vinha do Senhor. Da mesma forma, é mais fácil identificar e resistir a grandes erros doutrinários do que as pequenas concessões que gradualmente minam a fé. Jesus comparou o reino dos céus a um fermento que uma mulher tomou e escondendo em 3 medidas de farinha. O fermento do bem se espalha silenciosamente e transforma tudo o que toca. Mas o mesmo princípio funciona com o fermento do mal. Paulo advertiu: um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma pequena tolerância com se dá, uma pequena aceitação do erro, e logo toda a experiência espiritual está comprometida. Mas onde Deus realmente habita? Não se engane pensando que a presença divina está garantida em qualquer edifício, por mais grandioso que seja, ou em qualquer organização, por mais histórica que pareça. A presença de Deus não está vinculada a estruturas de pedra ou a programas elaborados. Nos dias de Jesus, o templo ainda permanecia em Jerusalém, impressionante e majestoso, mas a glória de Deus havia partido. O próprio Salvador caminhava fora dos círculos religiosos oficiais, muitas vezes. Deus habita em corações consagrados. Sua presença é manifesta onde existe adoração em espírito e em verdade. O templo vivo que ele busca não é feito por mãos humanas.
Como escrevi em O Desejado de Todas as Nações, Cristo habita no interior mediante a fé. Através da comunhão com Cristo, mediante a fé, o coração humano torna-se um templo divino. A presença divina é como aquela nuvem luminosa que pairava sobre o tabernáculo no deserto. Ela permanece onde há santidade, obediência amorosa e separação genuína do pecado. Tenho visto com profunda tristeza como muitos que uma vez experimentaram essa presença santa permitiram que ela se esvaísse de suas vidas. O que silenciou tantos que poderiam ter sido parte deste remanescente fiel? A complacência é talvez a mais sutil das armadilhas. Contentamo-nos com um nível inferior de espiritualidade, achando que tá bom assim. Aceitamos a mornidão de Laodiceia como se fosse normal. Gradualmente, sem percebermos, perdemos a sensibilidade à voz do Espírito Santo. A prosperidade material também tem sido uma tentação poderosa. Muitos que permaneceriam fiéis na adversidade caem quando cercados de conforto. A busca de riquezas, status e reconhecimento mundano tem desviado incontáveis corações do caminho estreito. Como escrevi nos testemunhos, o amor ao dinheiro, o desejo de riqueza é a cadeia dourada que os mantém presos a Satanás. Ainda mais perigoso é o engano dos falsos sinais e maravilhas. Nos últimos dias, Satanás trabalha com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses 2:9. Muitos são atraídos por novas luzes, experiências extraordinárias e manifestações sobrenaturais, esquecendo-se de testar tudo pela palavra de Deus e pelo fruto do Espírito. Vi em visão que muitos abandonam a sólida plataforma da verdade para seguir sensações, emoções e experiências que agradam ao eu não convertido. Você já se perguntou, honestamente, onde está sua própria vida neste quadro? A presença de Deus habita em seu coração, em sua casa, em suas relações. Será que você ainda faz parte deste remanescente silencioso ou tem permitido que o ruído do mundo e da religião superficial abafe a voz mansa e delicada do Espírito? Quando Deus habita verdadeiramente em um povo, há sinais visíveis. Há santidade no lar, não rigidez ou frieza, mas uma atmosfera de paz, amor e reverência. Os pais educam seus filhos não segundo os padrões do mundo, mas segundo os princípios celestes. Como escrevi em Orientação da Criança, deixe que a bondade, a paciência e o amor sejam a regra em seu lar, e a religião encontrará seu caminho para dentro, não de fora para dentro. O remanescente manifesta integridade no trabalho e nos negócios. Não há um padrão para o sábado e outro para a segunda-feira. A honestidade não é uma política, é um princípio enraizado no caráter. O dinheiro nunca é o motivador principal, mas sim a oportunidade de servir e glorificar a Deus em cada transação. O remédio para esta condição é claro, mas não é fácil. Começa com reconhecimento e arrependimento. Você deve reconhecer as sementes de erro que foram plantadas em sua vida e em sua igreja. Não minimize nem justifique o que Deus condena. Chame o pecado pelo seu nome verdadeiro e confesse-o com sincero arrependimento. Então deve vir a reforma prática. Não basta reconhecer o erro, é preciso removê-lo completamente. Assim como um jardineiro não se contenta em cortar apenas a parte visível da erva daninha, mas arranca sua raiz, você deve extirpar completamente o pecado e o erro de sua vida. Nas famílias, os pais devem reassumir sua responsabilidade de educar os filhos nos caminhos do Senhor. Que horas você dedica diariamente ao culto familiar? Que esforços faz para proteger seus filhos das influências corruptoras do mundo? Que exemplo está dando em sua própria vida? A reforma deve começar no lar. Nas igrejas, os líderes devem vigiar como aqueles que darão conta das almas. Não podem permitir que o erro entre disfarçado de relevância cultural ou liberdade cristã. Devem pregar a palavra, convencer, repreender, exortar com toda longanimidade e doutrina.
A pregação não deve ser moldada para agradar ouvidos que procuram novidades, mas para converter corações para a verdade eterna. Nas escolas, os educadores devem resistir à pressão de conformar-se aos padrões do mundo. A verdadeira educação não consiste apenas em transmitir conhecimentos, mas em desenvolver caráter semelhante ao de Cristo. Cada matéria, cada aula deve refletir os princípios do reino de Deus. Você está plantando o caráter de Cristo em sua vida? Está cultivando os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Ou está permitindo que sementes de orgulho, egoísmo, mundanismo e indiferença cresçam em seu coração? Sei que estas palavras são fortes, mas falo por amor. Vi os resultados terríveis quando as pequenas sementes de erro são permitidas. Vi também a gloriosa vitória quando o povo de Deus desperta, se arrepende e retorna aos caminhos do Senhor. Há esperança para você e sua igreja, mas o tempo é curto. O grande conflito entre Cristo e Satanás está chegando ao clímax. Não é hora de compromissos ou meias medidas. É hora de decidir claramente de que lado você está. Tome estas 3 medidas hoje. Primeiro, examine sua vida em oração e identifique as pequenas concessões que permitiu. Confesse-as a Deus com o coração quebrantado. Segundo, tome medidas práticas para arrancar essas sementes de erro. Isso pode significar mudar hábitos, abandonar certas associações ou reformar práticas familiares. Terceiro, comprometa-se a plantar diariamente as sementes da verdade por meio do estudo da palavra, da oração fervorosa e do serviço aos outros. Lembre-se da promessa: quem semeia em lágrimas com júbilo ceifará. Se você arrancar agora as sementes do erro e plantar as sementes da verdade, colherá uma rica colheita de vida espiritual e fidelidade. Falo a você como quem viu o fim desta grande controvérsia. Vi o triunfo final da verdade, da luz sobre as trevas. Vi o glorioso retorno de nosso Salvador. E posso lhe assegurar, nenhum sacrifício feito por Cristo é grande demais, nenhuma fidelidade eterna é em vão. O caminho está diante de você. Que escolherá? Continuará permitindo que pequenas concessões germinem em apostasia? Ou arrancará essas sementes fatais e plantar em seu lugar o caráter de Cristo? A decisão é sua e as consequências são eternas. Ouça a voz do Espírito que fala ao seu coração neste momento. Agora é o tempo de arrancar as sementes do erro e plantar. Se essa mensagem falou ao seu coração e você deseja receber outros vídeos como este diretamente no seu WhatsApp, é só acessar o link que está no comentário fixado deste vídeo. E aproveite para compartilhar este vídeo com alguém que você ama e que precisa ouvir essa mensagem. Assim, juntos, espalhamos mais luz, reflexão e esperança. Até o próximo vídeo.